E Jesus falou assim, e levantando os seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora. Glorifica teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique. Assim como deste poder sobre toda a carne, para que dê a vida eterna a todos quantos lhe deste. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. E agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me deste, eram teus, e tu mos deste, e guardaram a tua palavra. Agora já tenho conhecido que tudo quanto me deste provém de ti, porque lhes dei as palavras que tu me deste, e eles a receberam, e têm verdadeiramente conhecido que saí de ti, e creram que me enviaste. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e nisso sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os aborreceu, porque não são do mundo. Assim como eu não sou do mundo, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo, e por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Aleluia. Aqueles, somos nós. Então Jesus Cristo estava orando por você. Eu não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, e eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e os que tens amado, a eles como me tens amado a mim. Pai, aqueles que me deste, quero que, onde eu estiver, também eles estejam comigo, para que vejam a minha glória que me deste, porque tu me has amado antes da fundação do mundo. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci, e estes conheceram que tu me enviaste a mim, e eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe o farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja neles, e eu neles esteja. Amém. A oração, o irmão Brana diz que é a arma mais poderosa que já existiu.
ela é mais poderosa do que 100 vezes uma bomba atômica ou uma bomba de hidrogênio. Lembrando nessa mensagem que a mão do Senhor veio sobre ele, no parágrafo 7, ele diz assim: pois certamente solicito suas orações, e eu estou tão impotente quanto poderia estar sem alguém orando por mim. Mombrana diz que o sucesso das orações dele, das missões que ele fazia, dos cultos, é porque tinha uma irmãzinha que sempre orava por ele, que constantemente orava por ele. Assim como o irmão Pedrinho disse alguma vez aqui, ele falou que quando um santo, o mais pequenino, o mais fraco dos santos, se ajoelha, o inferno inteiro se estremece. Agora, nessa escritura aqui, o irmão Jesus diz: glorifica-me com a glória que eu tinha antes. Ele pediu para que eu e ele fôssemos um, assim como ele é um com o Pai. Então, se nós somos um com ele, nós temos o direito, a autoridade em oração, através de um nome, a pedir o que a gente quiser. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Uma oração feita com sinceridade e amor, ela destrói qualquer coisa. Câncer, vida, aonde não tem vida, volta a ter vida. O que é enfermidade? Estava pensando aqui quando o pastor disse, o irmão que perdeu a oportunidade. O Tamarino foi lá, orou por ele. Quantos irmãos, quantas pessoas o profeta Mombrana orou, impôs a mão, foi curado, sentiu o calafrio ali, o Espírito Santo orou, mas tornou a ficar doente e morreu, né? A oração, ela tem que ser com um propósito. Eu lembro de um pastor dizendo assim, eu não oro por ninguém de graça. Então só cobra para orar? Não, eu cobro assim. Você vai receber a oração, mas você tem que fazer um trato, um propósito. Eu só vou orar e você vai receber se você aceitar Jesus Cristo. Aí sim a oração vai ter o real sentido, porque se orar por um ímpio, às vezes na emoção do calor do momento ele recebe a cura, passa um tempo, ele se esvai de novo e torna a ficar doente, às vezes com uma coisa pior, morre e vai para o inferno. Então não pode ser de graça, tem que ter um valor para ser pago, né? Então uma oração tem que ser sincera, igual o pastor fala, não adianta nada eu orar por uma pessoa se eu não tenho sentimento por ela, eu não conheço. Eu tenho que conhecer e ter o amor por aquela pessoa. Às vezes tem oração que a gente faz que não sai desse teto. O irmão Brana disse aqui, estou tão impotente quando eu poderia estar. E eu, e nós. Então a gente sempre tem que estar orando um pelo outro. Se eu estou triste, se eu tenho fraqueza, a mão, ela cuida do dedinho do pé. A mão, vamos supor, é a parte do corpo mais utilizada, mais forte. Por quê? Porque ela tem um antebraço sustentando ela, e um braço sustentando ela, e um ombro sustentando ela. Então a gente tem que sustentar um ao outro. Estou sentindo triste, eu vou ligar para minha mão aqui, ô mão, me ajuda aí, porque eu estou impotente. E quem é o mais forte? Se o antebraço está ruim, a mão fica ruim. E se o braço aqui em cima fica ruim, o antebraço e a mão ficam ruim. Se todos nós somos parte de um corpo, sempre temos que estar aí. Meu dedinho do pé está doendo, mas o corpo inteiro fica ruim. Então o corpo inteiro vai se doer por aquela parte. E o que eu posso fazer? É só orar, é só clamar. O irmão Brana diz que a justificação é a gente tornar-se justo novamente, né? E que a Santa Ceia, ela é só para perfeitos. Tá. Quem aqui não pecou
hoje? Quem aqui não falhou? Quem aqui... Estava conversando com um irmão certa vez sobre a linha da misericórdia. A linha da misericórdia é quando você peca, daí aquilo... Quem lembra antigamente daqueles carros de boi? Né? O pastor Vanderlei gosta de usar sempre essa figura de linguagem, aqueles carros de boi. E tinha os bois que carregavam, nas cangas dele tinha um pano que eles colocavam. Para quê? Para não machucar o pescoço do boi. Mas de tanto aquele carro de boi da solavanca ia ir para lá e para cá, ia roçando no pescoço do boi. Aquele couro do pescoço do boi ficava duro, enrijecido, e ele não sentia mais nada. Pessoas que não sentem mais nada, pessoas que não adianta orar, pode derramar 1 litro de óleo ungido na cabeça dele, fazer a fila de obreiro orando por ele, que não sente mais nada. Aí eu perguntando assim, irmão, enquanto a gente sente a dor das nossas falhas, sente o peso das nossas ações, das nossas atitudes, estava conversando com o pastor Valdir, ele falou assim, nós iremos falhar até o último instante, mas a gente não sairia da fila. Não é isso que o profeta viu em visão? Não saia da fila não, irmão. A linha da misericórdia é aquela pessoa que está com o couro grosso, igual o pescoço do boi. Peca, torna a pecar, torna a fazer e não sente nada. Acostumou com aquilo. Não sente a gravidade do pecado. Mas quando você vai ali, o Espírito Santo vem e fala assim, peraí rapaz, está certo isso aí? É assim mesmo que você tem que proceder? Aí você vem aqui em oração. É porque não adianta, não tem outro lugar que você possa ir, correr. Não tem outra saída. Qual que é a saída? É a oração, é altar. É só os pés de Jesus que a gente pode correr. Ah, mas eu fracassei. Mas e aí? O que você vai fazer? Corre para os pés de Jesus aqui. Aí você chega e fala assim, Senhor, eu pequei de novo, Senhor. Jesus fala, de novo? Mas é a primeira vez. É por quê? Porque Ele te justificou. E quando Ele te justificou, você se tornou justo novamente, outra vez. Isso quer dizer que não sobrou nem resquício de pecado. Aí você fala assim, então eu tenho carta branca para fazer o que eu quiser. Aí é hipocrisia. Aí você está dizendo que você realmente não merece o sangue. Os calvinistas, eles diziam, sou salvo mesmo, então eu posso fazer o que eu quiser, eu posso pintar e bordar. Aí não. Agora, os calvinistas, a outro é o que fala que é pelas obras. Eu esqueci o nome. Eles dizem, eu tenho que fazer alguma coisa para poder ser salvo. Não. Você não faz nada para ser salvo. O que foi feito para você ser salvo já foi feito. A gente tem que aceitar aquilo e continuar. Aí eu venho, oro todos os dias, nem que seja, Senhor, tem misericórdia, me ajuda, me fortalece para poder continuar caminhando. A gente vem, ora por alguém, por um irmão, ora, Senhor, cura, mas cura a alma. Porque o corpo pode tornar a ficar doente. O pastor Valdir é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Todo mundo crê nisso. Até os que não gostam, às vezes, do ministério, ou se desviaram, ou estão em outras congregações, concordam com isso. Mas é um ancião que tem enfermidade, às vezes fica de cama. Mas quem diz que ele é enfermo? A alma é curada. Agora, esse corpo aqui, você pode sentir dor, pode sentir desânimo, fraqueza. Esse corpo aqui não resta nada além do cansaço, do desânimo, da tristeza. Quantas vezes a gente vem para o culto de oração e fala, eu vou orar, mas me dá uma tristeza. A primeira coisa que tem que vencer é o desânimo, a barreira do desânimo. Vou chegar lá, porque a carne, ela inclina, é isso mesmo. A carne não quer orar.
A carne quer descansar, ela quer comer, ela quer ver prazeres dela. Mas a gente tem que lutar contra nós mesmos. Lembrando, uma vez foi numa reserva indígena e lá um índio foi salvo. Aí o índio veio dar um testemunho na frente e falou assim que, eu não sei se ele foi dar o testemunho, mas ele disse para o Mombrana que como é que ele se sentia. Ele falou: olha, eu tenho 2 cães lutando dentro de mim. Aqui tem um cão negro e um cão branco. Aí o irmão Bruno perguntou: e qual que vence? Aquele que eu dou mais comida. Paulo diz que ele na carne se via a lei do pecado e no espírito a Deus. Agora, quantas vezes a gente já orou para vencer alguma coisa, mas se a gente não persistir naquela oração, persistir naquela luta, porque não é só uma oração de bocejo, boca aberta, não. A gente ora e tem que botar em prática, tem que se esforçar. Ah, mas eu não dei conta. Volta lá no ponto zero e começa de novo. Começa de novo, ora de novo. Você já percebeu que quando você está bem triste, bem chateado mesmo, você vem para o culto de oração, ajoelha, aí você não está sentindo nada. Ó Senhor, tem misericórdia. Parece que até uma oração mecânica, uma coisa de gravado. Você está lendo um escrito. Aí você começa a sentir, aí você se solta. Começa a orar, aí você, às vezes, você nem quer orar com palavra, porque ele já sabe o que você vem falar. Você começa a chorar na presença dele. Glória a Deus. Às vezes você está na rua, está fazendo um negócio com alguém, está conversando com alguém, e você sabe que você tem que resolver ou consertar alguma coisa. Aquilo fica remoendo dentro de você, parece que é um espinho dentro do seu sapato. Isso só para aqueles que têm o Espírito Santo. Quem não tem o Espírito Santo, não tem espinho no sapato, não. Aquilo você fica assim, mas você fica lutando contra você mesmo, eu estou certo. Aí o Espírito vem, você está certo? Será? Aí você fala, será que eu estou? O Bruno fala que toda vez que tem uma dúvida na sua cabeça, que não está certo, aquilo. Mas eu não vou mexer com isso não, vou deixar isso quieto. Aquilo fica te remoendo, aquilo fica te destruindo por dentro. Enquanto você não vai lá consertar aquilo não vai te deixar uma paz interior. Isso é o que? É o Espírito Santo. Ele está intercedendo por você mesmo, para apresentar você mesmo para Ele mesmo limpo, irrepreensível, sem mácula, sem ruga e sem pecado. Aí você fica em espírito de oração. O pastor Valdir já disse várias vezes, outros pastores também já disse, que o Espírito Santo é o tutor, né? Ele tem que apresentar a gente para o Pai, para a gente poder ser adotado. E enquanto a gente está em processo de aprendizado, a gente tem que estar sempre em espírito de oração. A oração é que mantém a gente no eixo. A gente faz alguma coisa, fala alguma coisa, pensa alguma coisa, aí você se pergunta, será que eu dou conta de orar depois daquilo? Não dá. Aí o Espírito Santo bota em você, olha, você precisa saber que é de altar. Mais nada, é altar, oração, súplica. Às vezes você nem tem o que falar na oração, só tem que chorar. Às vezes o seu choro na oração Deus já entende. Uma vez um menininho veio no púlpito e começou a repetir o alfabeto, A, B, C, D. Aí alguém ficou incomodado. Menino, vem cá, por que você vai ali e só fica repetindo o alfabeto? Porque minha mãe morreu antes de me ensinar a orar. Daí eu chego lá e eu falo as letras, né? E ele sabe que eu preciso, ele pega as letrinhas assim, junta, e daí ele sabe que eu quero. Agora eu estava falando com um ímpio. Mas eu não sei orar. Eu falei, mas não precisa saber orar. Jesus já te ensinou a orar. Ali no Pai Nosso, Ele te ensinou a orar. Primeiro você vem com adoração, né? Adoração, exaltação. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós. Depois você vem com rendição, se render diante dele.
Rende-se, olha, Senhor, eu não sou nada, realmente eu não presto. Aí vem aquele hino, se não fosse a tua graça, eu não valho nada. O irmão Brana fala, vem, seja sincero, fala com ele como se fosse com um homem, precisa de muita coisa assim, muito floreio, não. Fala, olha, Senhor, você sabe, de verdade, eu posso fingir para qualquer um, posso fingir para o pastor, posso fingir para os irmãos, mas para o Senhor eu não tem como fingir. O Senhor sabe. E depois você vai e pede o que você quer pedir, né? Você precisa de alcançar alguma coisa, uma vida financeira, ou mesmo até o Espírito Santo, um nível espiritual mais alto. Olha, Senhor, quantas vezes eu já patinei nesse caminho, parece que eu patino caminho, e não consigo avançar. Me deixa eu avançar, deixa eu prosseguir adiante. Pede o que precisa pedir, fala com ele o que precisa falar. O irmão Brana fala, não fica com vergonha se os irmãos fulano de tal estão ao seu redor, não. Mas o irmão vai ouvir minha oração. Não importa se ele vai ouvir a sua oração, o que você tem a falar com ele, fala a si mesmo. Agora, dentro da igreja a gente sabe que é o lugar mais perigoso que existe. É o lugar que, se você blasfemar com um canto da boca, dá uma risadinha, pronto, você blasfemou. Mais perigoso, melhor nem vir, fica quieto em casa, né? Vai fazer outra coisa, porque a gente está orando, a gente às vezes perde ali a linha, né? Quem não está conseguindo entrar no Espírito, e vai orar, vai ouvir a oração do irmão. Aí o irmão está desabafando, derramando ali, mas entra você primeiro no Espírito. A gente teve uma oração, um culto de oração na casa do irmão Alberi. A oração não finalizava, a oração não acabava. O irmão tentava acabar a oração e o outro caía em choro, chorava, aí o outro já emendava, entrava no Espírito, chorava, aí o irmão Alberi começou a orar e a oração foi prolongando. Quem disse que acabava? Não acabava, porque entrou ali no Espírito, né? Quando é que será que, eu não estou dizendo aos irmãos, porque todo pregador, todo pastor, primeira coisa que ele tem que fazer é pregar para si mesmo. Falar, mas eu conheço os seus problemas, tudo. Quem é você para querer falar alguma coisa? A gente não fala nada de nós mesmos, né? Porque eu mesmo, se eu subir aqui, não tem nada para me falar. A gente estuda, a gente lê, a gente vê as coisas, mas a gente fala o que a palavra diz, né? A gente prega para nós, você precisa disso. Realmente, eu primeiro preciso disso. Eu primeiro preciso avançar. Agora, a palavra está sendo pregada. O que o irmão Brana, o que o Senhor Jesus Cristo diz? Eu e o Pai somos um. Aí Felipe vem, Senhor, mostra-nos o Pai que nos basta, né? Só fala tanto nesse Pai aí. Fala aí quem é esse Pai, né? Que às vezes a gente vai seguir ele. Felipe, por tanto tempo convosco, não tem me desconhecido a mim. Quem vê a mim vê o Pai. E Jesus orou aqui, para que eu e ele sejam um, em unidade. Então quer dizer que nós e Jesus somos um. Uma vez mais, e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu estarei convosco, e até mesmo em vós. O irmão Brana aqui nessa mensagem ele fala assim, eu vou ver, irmão, eu não sei o que eu te falei. Isso é no período do discernimento, né? Falou, até certo tempo atrás era eu que estava pregando, agora eu saí de cena, agora quem está pregando é ele. É dois em uma só carne. Quem está falando agora é Jesus Cristo. Então quando você orar, se você é dois em uma só carne, Jesus Cristo está aí dentro. É como se fosse Jesus Cristo falando com as pessoas, Jesus Cristo orando. Falar, nossa, aí você vem aqui, Senhor, eu queria tanto ver o Senhor, eu queria tanto conhecer Jesus, em oração, aqui na sua casa. Aí o pastor Valdir, ou o Malberi, o Tamarino, o irmão, o jovem, chega assim, que isso, irmão, eu estou tanto tempo convosco e não tenho me conhecido. Falar, mas então quem é? Você é Jesus. Você é Jesus. Todos são Jesus. Então,
Certa vez eu ouvi alguém dizendo assim: irmão, ora por mim, eu estou fraco, eu tenho isso, tenho aquilo outro. Se você pede para alguém orar por você, em sentido de você ter forças e se alavancar e seguir, você não está crendo em Jesus aqui. Mas aí, cadê o Jesus 2 aqui? Para que eles e eu sejam um, assim como tu é um em mim, ó Pai. Temos que crer em Jesus aqui, ó. Você e Jesus é um. Ora, mas ora sabendo que o mesmo paletó de carne que foi usado, chamado William Branham, também é usado, chamado Valdir. A oração dele vale igual a oração do profeta irmão Branham, igual a oração de Jesus Cristo. Uma vez eu lembro de um testemunho dito em cima do púlpito, lá em Belo Horizonte. Um homem que congrega com o pastor Roldão. Ele tinha uma filhinha, que a filhinha dele foi na beira da piscina, caiu e afogou, morreu. Quando eles chegaram ali, irmão, pensa numa agonia de um pai, ver um bebezinho boiando assim, de cabeça para baixo, dentro d'água, morta. Ele foi lá, agarrou aquela nenenzinha assim, botou no carro e foi correndo. A menina estava roxa, morta, branca, roxa. E ele era um cristão. Ele lê essas mensagens, como nós lemos, irmão Branham, vendo aqui em discernimento, quantos, aquele bebezinho do México que ficou 2 dias morto, e a mãe viajou com ele, rígido, frio, duro já, porque o corpo, quando morre, o sangue coagula, seca, e fica frio, duro, rígido, frio igual um gelo mesmo. Aí ele chegou com aquela criancinha dentro do carro, e ele se desesperou, em oração. O sentimento dele era tão forte, ele se desesperou. Ele falou assim: que o Deus do profeta, o irmão Branham, ele disse, se o Deus do profeta, o irmão Branham, for verdadeiro, que devolva a vida da minha filha. A menina morta fez, voltou fôlego de vida. O mesmo Jesus Cristo, em oração, o sentimento por alguém, pela irmã Nair, tem que ser um sentimento verdadeiro. Deus sabe como ele está sendo hipócrita. Deus sabe. Eu posso falar, ó pastor Valdir, eu amo o senhor, ô irmão Beri, eu gosto do senhor. E eu posso estar sendo hipócrita, mas o senhor não está reconhecendo, mas Deus sabe. As orações da gente tem que ser verdadeira. Sentimento por aquele filho, por aquela filha, às vezes rebelde, igual o pastor estava falando ontem no culto aqui de programa, terça-feira. Tomou o celular do jovem, aí você vai ver se manifestar o que tem dentro, né? Mas e o sentimento do pai, da mãe, às vezes do vô, da avó, do irmão, da irmã, por aquela pessoa? Uma oração, o irmão Branham falou assim, ó, se eu não conseguir alcançar sentimento por uma pessoa, não adianta eu orar por ela, não vai dar. Sentimento, pessoas elas buscam o quê? Valor material, riquezas. Chega no final da vida, um filósofo chegou num saguão do hotel e encontrou um homem riquíssimo, milionário, 90 e poucos anos. Aí ele chegou e chamou ele assim, vem cá que eu quero conversar com você. Eu estou com 90 e poucos anos de idade, sou um fracassado na vida, pela sociedade eu sou bem sucedido, sou rico, milionário, porém eu sou fracassado, a minha vida não tem sentido, desperdicei toda a minha vida atrás de dinheiro, de fortuna, e o que era mais importante eu não consegui, que era o afeto dos meus filhos, sentimento pelas pessoas. Aí o filósofo, ele era até bem de vida, ele falou assim, largou tudo e foi buscar o quê? Amor. Chegou na periferia, chegou nas pessoas mais pobres e viu o amor entre as pessoas mais pobres. Quem menos tem, mais compartilha. Mas e que amor é esse? O irmão Branham, ele realmente ele chegou à estatura de varão perfeito. O irmão Branham chegou à estatura de rápido. Mas a gente vê o irmão Branham orando de verdade, ele derrama o coração dele, ele ora. Quem dera eu orasse 1% igual ele ora, com amor pelas pessoas, para a gente poder obter o amor,
sempre em oração. Jesus Cristo, antes dele subir ao céu, ele deu um último mandamento. Ele falou: amem uns aos outros, e conhecereis que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. Esse filósofo, ele tem umas ideias até boas, mas ele chegou tão perto de ver a verdade, tão perto de ver a verdade. Ele reconheceu que o sentimento, nesse sentimento é o amor, e só nós temos amor. E nós temos aqui, o cheque em branco nas nossas mãos, o cheque com o valor em branco, mas assinado, Senhor Jesus Cristo, está na sua mão. Você sabe descontar e você sabe assinar. Fala: olha, Senhor, hoje eu quero uma cura da irmã fulana de tal. Glória a Deus. Vai lá e desconta a cura. Está nas suas mãos. Só basta a gente botar em ação através da oração. Glória a Deus. A oração, ela é a arma mais poderosa. Verdade. Você imagina só, se uma oração, o pastor Valdir sabe que isso é verdade. Aqueles homens denominacionais lá, da Assembleia de Deus, Deus é amor. Ele tinha uma foto assim com milhares de maca, cadeira de roda, muleta, porque eles conseguiam, mas só que eles eram enxertados. E eles conseguiam ativar aquilo, enxertados, pela oração. Eles descobriram aquilo, né? Mas eles estavam sugando a seiva porque eles foram enxertados. Mas você nasceu do tronco original. Aleluia. Então, eles dão o fruto conforme a natureza deles, mas você dá o fruto conforme a natureza do tronco, da árvore da vida, que é Jesus Cristo. Se eles conseguiram achar esse segredo através da oração, e nós, né? Então, Deus abençoe os irmãos.